Celebramos hoje o terceiro domingo da Quaresma. E o evangelho que a liturgia nos apresenta hoje é um evangelho citado pelos 4 evangelistas. Jesus que sobe no templo e expulsa com chicote os cambistas, vendedores de pombos, de bois e assim por diante, derruba, a mesa dos cambistas. Mas com uma peculiaridade. Os outros evangelistas narram esse ato de Jesus aqui no templo no finalzinho da vida de Jesus. Portanto, quando Jesus sobe para Jerusalém já para morrer, para sua paixão. E já São João, que difere bastante dos evangelistas dos outros 3, são chamados de sinóticos, similares, semelhantes, ele coloca esse ato de Jesus bem no início da sua vida pública, obviamente, Enquanto os outros colocam bem no finalzinho do evangelho, portanto, no final da vida pública de Jesus, véspera da sua paixão, próxima à sua paixão, São João coloca bem no iniciozinho da vida pública, também no início do seu evangelho. Aí os exegetas, coisa para exegetas, estudiosos sobre a Sagrada Escritura, tem aí algumas discussões e muitos deles dizem que esse foi um evento que aconteceu por 2 vezes na vida de Jesus. Uma de subir ao templo, de fazer esse ato aqui. Um no início do seu ministério público e outro no final. Mas muito bem, meus irmãos, vejam bem. Pensem comigo. Aquelas mãos santas de Jesus, que nós vemos cravado ali com os pregos cravados, mãos estas que realizou prodígios, milagres, grandes milagres, posso citar aqui alguns, mãos esta que tocou aquele surdo mudo, e ao dizer éfata, que isto é, abre-te, aquele surdo mudo voltou a ouvir e a falar. Mãos santas que pegaram pelas mãos a sogra de Pedro, ali em Cafarnaum, e levantou a ela que estava febria e ela ficou totalmente curada. Mãos que pegou aquela menina morta, Talita, que com as palavras Talita cum, isto é, Talita levanta-te, ela que estava morta tornou a viver. Mãos esta que não temendo ficar impuro, toca naquele homem cheio de lepra, que estava totalmente leproso, corpo totalmente dilacerado, e cura. E aí nós podemos imaginar também outros gestos, de Jesus naquele mar, as ondas revoltas, com os discípulos no barquinho, e com um gesto, apontando para aquelas águas agitadas, dá ordem, cala-te, e aquelas águas, silenciam. Mãos esta que certamente, quando o seu amigo Lázaro morreu, e 4 dias depois que ele chega ali em Betânia, aponta para o túmulo, como que depois chamando a vida, Lázaro, venha para fora, e Lázaro vem. São estas mãos que hoje nós encontramos aqui tecendo um chicote. Jesus está bravo, Jesus está irritado, Jesus está irado, mas aqui é uma santa ira. E com essas mãos Jesus tece o chicote. Vejam, naquela época de Jesus, o chicote era não uma arma, mas um instrumento de castigo. Se castigava as pessoas diante de um erro, se castigava, era comum isso. Tanto que depois, nós lembramos bem, Jesus é flagelado com chicotes. E que chicotes, Vocês que viram o filme do Mel Gibson, se não viram, vale muito a pena ver. Paixão de Cristo, nesse tempo quaresmal, vale muito a pena. Na Canção Nova, todos os anos, a gente vê. E ali a gente vê aqueles chicotes, na ponta do chicote, de cada ponta daquela tinha uma espécie de chumbada, mas com os dentes, e rasgava a pele de Jesus. Ele foi flagelado com um chicote. Também São Paulo, São Paulo narra isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11. São Paulo diz que ele levou 49 chicotadas menos uma. Para dizer, levou 39 chicotadas. Mas vejam bem, aqui nosso Senhor,
o Evangelho não diz, né? Jesus não, aqui o evangelista não diz isso, que Jesus tenha batido em alguém, certamente não bateu, né? Mas veja, esta situação em que Jesus encontra, como eu dizia, irritado, e vejam as palavras que ele disse: tirar isso daqui, falando com os vendedores de pombas, né? Tirar isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E um pequeno parêntese, aqui São João, óbvio, os evangelistas, os evangelhos, eles são pós-pascais, isto é, todos foram escritos depois da ressurreição de Jesus. Jesus morre em 33, né? O evangelista mais recente, se não me falha a memória, é de 65, que é São Marcos, né? Anos depois. Então, todos são escritos depois. Então, todos já presenciaram essa cena. Aí João faz um parênteses assim: seus discípulos, porque ele está falando bem depois desse acontecimento, inclusive da ressurreição de Jesus, seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Veja uma coisa, ali naquele ato de Jesus foi um ato santíssimo, nós podemos dizer assim, é uma ira santíssima de Jesus, não é? O que está por trás? O que move Jesus diante daquela bagunça no templo por parte daquela gente, né? Por parte daquela gentalha? O que move Jesus? É o amor, é o amor. Essa ira de Jesus aqui não é de vingança, pelo contrário, porque Jesus sabe que o lugar, o templo, portanto, mais santo, mais importante para os judeus está sendo, não é, profanado. A lei de Deus está sendo violada. E o templo, que era lugar de encontro do povo com Deus, tinha virado, né, um comércio, desculpa a expressão, uma zona. E Jesus é movido por esse amor, ele precisa corrigir isso, e todo mundo sabe, né? Inclusive a carta aos Hebreus diz isso. Qual pai que ama que não corrige seu filho? Obviamente Jesus não é o nosso pai, né? Deus é o nosso pai, pai de Jesus também. Mas o que move Jesus é o amor na correção daquelas pessoas. Ele faz isso tudo por amor, né? Pela salvação das almas, daquelas pessoas que estavam, né, ou já tinham se desvirtuado. E ali ele faz aquela correção. Vejam bem, diz o evangelista, não é? São João, diante desse acontecimento, aí aparecem aquelas figurinhas, não é? Terríveis, que são os fariseus e os mestres da lei, interrogando Jesus. Pensa que prepotência, não é? Seres humanos desse nível interrogando Jesus diante do ato dele. Eles questionam Jesus. Diz assim: então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Que sinal nos mostra? Sempre pedindo sinal os judeus. E a resposta de Jesus é categórica. Jesus diz assim, ele respondeu: destruir esse templo em 3 dias eu levantarei. Destruir esse templo em 3 dias eu levantarei. Os judeus, cabeça pequenina, não é? Coração fechado, não compreenderam o que Jesus estava dizendo. No que eles responderam, no que eles disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, desse templo, e tu levantarás em 3 dias? Novamente São João faz um outro parêntese e diz assim: mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. E aí o parêntese agora: quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito, e acreditaram o que ele tinha dito, melhor dizendo, e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Aqui Jesus não está falando propriamente do templo, da estrutura, não é? Não, Jesus está falando do seu próprio corpo, porque veja, o templo ele é figura ou imagem do templo santíssimo, que é o corpo de Jesus. Ele estava falando ali que em 3 dias, não é, o levantarei. Na verdade, em 3 dias eu o ressuscitarei. Jesus sabia que os judeus, que os sumos sacerdotes, os anciãos, iam matá-lo, iam destruir o seu templo. E em 3 dias, não é, ele o levantaria. 2 coisas aqui importantes.
Aqui Jesus não está desconsiderando o templo, a igreja, né, nos nossos tempos. Não, pelo contrário, nós devemos sim ter zelo pela casa de Deus, pela igreja, apesar que o espaço físico aqui não nos remete muito, não nos ajuda muito, né, visualmente, esteticamente. Mas lembremos, por exemplo, a catedral aqui de Vitória da Conquista, agora reformada, né, restaurada, belíssima, belíssima, está muito bonita, né? Os que não foram lá podem ir, a igreja está aberta, né, graças a Deus. Né? Vá lá, contemple a arte sagrada, como a arte sagrada, a arte sacra, né, eleva a nossa alma, eleva o nosso espírito. Aliás, as duas finalidades da arte sagrada, despertar o nosso espírito, a nossa alma, elevar-nos à oração, à contemplação de Deus, do belo, do santo. Mas veja, nós devemos sim, porque tem pessoas que chegam na igreja, parece que está chegando no mercado, né? Os mercados aqui da cidade, tem bastante aqui. Não é não, minha gente, a igreja é lugar santo, é a casa de Deus, e nós devemos chegar ali com todo respeito, com toda a veneração, com todo o zelo. Na minha terra é bonito, aqui também eu penso que cultiva essa cultura. A pessoa chega na igreja, mesmo a pessoa mais simples, que nem tem vida, não é, nem tem uma fé assim esclarecida, mas se o homem está com o boné, tira o boné, faz o sinal da cruz, se ajoelha. Tem gente que passa pelo sacrário, passa pelo altar, parece que está passando, sei lá, por uma coisa qualquer. Não. Se a gente perde essa sacralidade, se a gente perde essa noção, né, a nossa fé também vai, né, se deteriorando. É importante, é essencial passar diante de uma imagem, né? Não estou passando diante de uma coisa qualquer. É uma imagem, né? É sagrada, é um sacramental, é abençoada. Devemos fazer o sinal da cruz, crucifixos e assim por diante. Esta é a primeira coisa. Mas a segunda realidade, esta mais importante, e por fim nós concluímos com a terceira. Vejam. Jesus, São João diz aqui que Jesus não estava falando do templo de Jerusalém em si, a estrutura, né, construída em 46 anos, mas do seu próprio corpo. Este corpo de Jesus fora assim dilacerado, fora destruído, né? Nós vemos, aquilo que nós vemos na cruz, conforme o profeta Isaías, não diz bem da realidade, ou não diz da realidade do que aconteceu com Jesus, né? Porque ele diz que o corpo de Jesus, não nessas palavras, né? Ele está falando profeticamente, mas ele ficou tão dilacerado, era uma aparência tão horripilante que os olhos humanos se desviavam, não se agradavam. Um outro parênteses, falando novamente do filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Quando foi lançado, se não me falha a memória, em 2006, então foram até Bento XVI, ele era papa na época, eleito em 2005, e perguntaram, santidade, não é exagero, tanto sangue, tanto sofrimento, um flagelo terrível desse? E o Papa Bento XVI diz, Mel Gibson, ele retratou bem a realidade, mas não é suficiente ainda. Aquilo que Jesus sofreu no seu corpo e a sua aparência depois de todo o flagelo era algo muito pior, superior a isso que ele retratou no seu filme. Quem já viu o filme, meu Deus do céu, quando eu vi pela primeira vez, eu até chorei. É muito forte mesmo, né? Mas tudo aquilo ali, né, ainda diz o Papa Bento XVI, não retrata toda a realidade do sofrimento de Jesus. Mas esse corpo, mas esse santuário ressuscitou. E nós temos esse santuário em todas as Eucaristias e nos sacrados, que é o corpo de Jesus, a Santíssima Eucaristia. Ali é o templo santíssimo. E veja, mais importante do que o tabernáculo ou o sacrário, infinitamente mais importante, é a Santa Eucaristia, esse santuário eterno, esse santuário, né, perfeitíssimo que está tanto no sacrário quanto aqui na missa, que nós devemos adorá-lo, nós devemos amá-lo. A gente precisa amar a Santa Eucaristia, amar mais do que qualquer outra coisa. Se a gente ama os santos, e aliás São Pio X dizia que a Eucaristia, a devoção à Eucaristia é fonte de todas as devoções do mundo, aos santos, etc, encontra a sua fonte na devoção à Eucaristia. É o próprio Deus, é o próprio Jesus. Então, meus irmãos,
a importância de amarmos a Eucaristia, de respeitarmos, né? Estamos na missa, vou comungar, o zelo, o amor, né? Claro, nada, né, fora da realidade, o discernimento, né, a maturidade, mas o amor. Quanta gente, e tristemente eu posso dizer, como sacerdote, até padres, né? Quantos padres tratam esse templo santo, próprio Jesus, de forma indigna, de forma, né, como se estivesse pegando, não sei, qualquer coisa, vai distribuir. Aí os ministros da Sagrada Comunhão, enfim, né? E aqueles que recebem também, como se estivesse pegando um pão qualquer. Não é pão, sabiam? Vocês sabiam disso? Vocês uma pessoa disse assim, padre, o pão e o vinho, quando eu tomo, quando eu recebo, eu disse, não é pão e não é vinho. Aí ela disse, é mesmo, né? Não é. Ou nós acreditamos que ali é Jesus, que é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou nós não temos fé. A Eucaristia é dogma de fé e ali é Jesus, o zelo, o amor. E quantos santos, né? Eu não vou discorrer aqui, mas você pode, né, recordar alguns. Quantos santos morreram para defender a Eucaristia, né? Por amor à Eucaristia. Nós precisamos ser esses guardiães, esses defensores, esses amantes da Eucaristia. E concluo com a primeira leitura. A síntese da primeira leitura, que são aqui os 10 mandamentos da lei de Deus, Êxodo 20, Jesus o faz dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o resumo. Tendo isso aqui, nós compreendemos bem a primeira leitura. Veja bem, amar a Deus sobre todas as coisas e amar não é o próximo como a si mesmo. Jesus faz tudo isso aqui, né, no Evangelho, por amor a Deus, o seu Pai, por amor à lei de Deus, por respeito, por obediência. E veja uma coisa importante, toda a lei de Deus, isso aqui é muito importante, toda a lei de Deus, não é, tem a sua fonte no amor, e o seu fim leva ao amor. Não sei se me faço entender. Toda a lei de Deus tem a sua fonte no amor. Todos os mandamentos de Deus é por amor a mim e a você. Saíram do coração de Deus, é um ato de amor, de cuidado extremo. E toda a lei de Deus, o seu fim é levar-nos ao amor. Então vejam bem, Jesus defende a casa de Deus, defende o templo ali por amor a Deus. Por amor, não é, a Deus. Esse é o primeiro mandamento, poderíamos resumir assim. E o segundo, amar a ti, amar o próximo como a si mesmo, uma coisa importante. Às vezes a gente quer amar o mundo, né, inteiro, só que não se ama. A primeira coisa, antes de amar o próximo, que é fundamental, ou início de tudo, é amar a si mesmo. Se eu não me amo, esqueça, eu não amo mais ninguém, nem a Deus, nem aos meus, nem esposa, nem esposo, nem filhos, não amo. Então, né, o princípio, o início de tudo, o amor ao próximo, né, é amar a si mesmo. E aqui concluo, né, com São Paulo, a quem nós escutamos a segunda leitura. São Paulo diz que nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. Se eu não cuido desse templo que sou eu, se eu não amo esse templo vivo do Espírito Santo que sou eu, esqueça, eu não amo mais ninguém, muito menos a Deus. É claro que aqui é um amor, não é, equilibrado, um amor, não é, justo, porque tem gente que é um amor exacerbado de si mesmo, aí caiu no egoísmo, aí está desvirtuado. Mas o amor reto, o amor, né, amar-me como Deus me ama, aí tudo aquilo que, né, me afasta do amor reto, do amor justo, verdadeiro a mim mesmo, eu lanço fora. Aí nesse corpo aqui, que é templo do Espírito Santo de Deus, não entra drogas, não entra bebida de forma exacerbada, palavrões não saem, e assim por diante. Cuidar desse templo vivo do Espírito Santo somos nós, porque um dia também esse templo, com a graça de Deus, ressuscitará, porque também é dogma, porque também é artigo de fé, crê na ressurreição dos mortos. O templo eterno, o templo vivo que é Cristo, ressuscitou primeiro, como primícia diz São Paulo. Em seguida, nós, os crentes, nós que o amamos. Portanto, então, cuidemos desse templo importantíssimo.
Entenda-me, o amor e o zelo que temos para com a Eucaristia, que é Deus, nosso Senhor e Salvador, devemos ter quase em pé de igualdade o zelo, o cuidado por nós, por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.